Olá IPCA, hoje é sábado, dia 7 de junho de 2014. Nós estamos juntos há 671 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 48 e 49 do livro do profeta Isaías. Nos capítulos que lemos ontem, 46 e 47, o profeta está se dirigindo à Babilônia e mostrando à Babilônia que seus deuses não serão capazes de socorrê-la. Como o povo de Israel, também as demais nações eram chamadas a aprender sobre a soberania de Deus. No momento em que Deus mostrasse o seu poder soberano, os babilônicos teriam que se voltar para os seus deuses e então perceberiam que os seus deuses precisavam de socorro também. Então todo o universo é chamado a reconhecer que Deus é único e que não há outro além dele. E agora, tendo sido demonstrada essa questão tão importante, a infidelidade, a incredulidade de Israel vai ser criticada. Por quê? O povo é chamado a ouvir. Vai ser mais uma vez repetido. Vocês tiveram tantas manifestações do poder soberano e absoluto de Deus. Vocês tiveram tantos motivos suficientes para crer. Por que não creram? Por que não se renderam ao seu Deus soberano, ao seu Criador? Então, o capítulo 48 começa com essa ideia de ouvir. E o verso 6 fala, vocês já ouviram, agora eu faço ouvir de novo. O verso 7 fala, vocês não ouviram. Verso 12, dai-me ouvidos. O verso 14, ouvi. O verso 16, chegai-vos a mim e ouvi. Verso 18, se tivesses dado ouvidos. E o capítulo 49 começa assim também, ouvi-me. A questão toda é exatamente essa. A verdade está sendo proclamada. Deus tudo controla. E o povo de Israel não deu ouvidos a essa proclamação. As questões anunciadas aqui no capítulo 48 nos remetem àquilo que já estudamos antes. O verso 3 diz que Deus anunciou as primeiras coisas desde a antiguidade. Ele cantou o jogo antes de acontecer. Ele avisou como as coisas se sucederiam para que ninguém tivesse condições de afirmar que o destino de Israel foi caso fortuito, foi uma mera coincidência ou foi obra de algum ídolo. Deus é quem anunciou todas essas coisas. Mas Israel não admite, como diz o verso 6. Mas, como então Israel não ouviu o anúncio das primeiras coisas que já tinham se cumprido àquelas alturas de sua história, Deus anunciaria coisas novas, coisas diferentes, para que quando estas se cumprissem, Israel então aprendesse que ele era o Deus verdadeiro e único. Então, quando Deus anunciou que faria de Abraão uma grande nação, que lhe daria a posse da terra e tudo mais, aquilo já havia se cumprido, mas Israel se esqueceu. Agora Deus anunciaria as coisas de um outro modo. Que ele mandaria Israel para o cativeiro na Babilônia, que ele tiraria o povo de lá através de um pagão chamado Ciro, e Deus anunciava estas coisas antes para ver se o povo entendia, dava ouvidos, que ele é que controlava tudo, ele era o único e verdadeiro Deus. Então, o verso 11 resume bem a preocupação de Deus ao fazer isso. Por amor de mim é que faço isso. Como seria profanado o meu nome? Isso para que ninguém dissesse, Deus não foi capaz de proteger Israel, por isso que eles foram para o cativeiro. Não, Deus não sabia que isso ia acontecer, Deus não controla todas as coisas, ele não consegue resistir aos babilônicos. Não, nada disso. As coisas antigas já foram preditas e se cumpriram como Deus anunciou. As coisas novas agora em relação ao cativeiro babilônico, ao regresso do cativeiro, estão sendo anunciadas antes, para que se saiba que é Deus que tudo controla, para que não se dê a glória que é dele para qualquer outra pessoa ou coisa. Então se anuncia no capítulo 48 que Deus chama Ciro e usa Ciro para fazer isso. E se o povo se achegasse a Deus para ouvir o que ele tinha para dizer, perceberia que Deus está controlando tudo e que está dirigindo tudo por amor do seu povo. Aqui, a partir do verso 17, você vê que Deus está de fato preocupado em chamar o seu povo para ouvir a verdade de que ele é único, por amor desse povo. Ele diz, eu sou o Senhor que te ensino o que é útil, que te guia pelo caminho. Se você tivesse dado ouvidos. Se você tivesse percebido quando eu anunciei antes. Então, já que isso não aconteceu, perceba agora, porque senão o resultado será sofrimento. Se você tivesse ouvido antes, a tua paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Mas você se recusou e agora sofre, e agora vai para o cativeiro. Mas estando lá no cativeiro, não se esqueça então disso.
ouça. Nós já vimos isso em textos anteriores de Isaías. Você se recusou a ouvir os profetas. Ouça agora a história. Ouça a dura lição que o exílio te trará. Mas aprenda. E então, a partir do verso 20, nós vemos um apelo de Deus para que, ao sair do cativeiro babilônico, quando fosse liberto por Ciro da Babilônia, das garras da Babilônia, que o povo de Israel proclamasse ao mundo inteiro que Deus é único, digno de confiança, Ele é o único Deus verdadeiro. Israel não fez isso antes. Será que faria depois? E é essa então a questão que abre a cortina para o capítulo 49. O povo de Israel vai se emendar? Será que Ciro, ao libertar o povo da Babilônia, fazendo o que Deus já disse, das coisas novas, né? Cumprindo as coisas novas anunciadas, será que Israel vai de fato ter resolvido o seu problema do pecado? Não, não vai. E como esse Israel étnico, nacional, falha em ser o servo de Deus para testemunhar às demais nações do mundo que Deus é o único verdadeiro, aqui é chamado o servo Israel perfeito, o Senhor Jesus. Claro, Ciro é chamado de servo, Israel é chamado de servo e o Messias é chamado de servo. Israel vai acabar testemunhando que Deus é único porque Deus já anuncia previamente a sua história. Ciro será servo de Deus porque vai libertar os judeus do cativeiro. E o Messias será o servo supremo, o servo sofredor, o grande servo de Deus. A qual desses três servos o capítulo 49 está se referindo? Não deve ser a Ciro, porque o verso 2 diz que é com a boca que o servo terá a sua espada aguda. A arma do servo é a sua palavra proclamada e não seu poder militar. Não pode ser Ciro. Não pode ser Israel também, embora se fale no verso 3 de Israel especificamente, porque os versos 5 e 6 nos ajudam a interpretar os primeiros versos do capítulo 49. Esses versículos 5 e 6 dizem que o servo será glorificado, que ele vai restaurar as tribos, que ele vai tornar a trazer os remanescentes do povo de Israel. Então não pode ser a nação, ele tem que ser um indivíduo. Ele vai ser luz para os gentios, ele vai ser a salvação de Deus até a extremidade da terra. O verso 8 e 9 vão dizer, inclusive, que ele será mediador da aliança para com o povo e outras coisas mais, o que nos fazem compreender claramente que o servo que vai resolver o problema do povo que não deu ouvidos às coisas antigas anunciadas e nem às coisas novas anunciadas, esse servo que resolverá o problema do pecado da nação, não pode ser nem Israel como nação e nem Ciro, ele tem que ser o Messias. E o que é que ele vai fazer? Ele vai trazer o povo em obediência. Ele vai glorificar a Deus. Ele vai promulgar o direito do Senhor. E embora ele sofra a ponto de dizer que trabalhou aparentemente de forma inútil, como se fala aqui no verso 4, e aí a gente se lembra de Jesus lá, Deus meu, por que me desamparaste? Ele será glorificado e vai receber herança e poder e glória e vai cumprir aquilo para o que Deus lhe designou. Então, ele será socorrido por Deus no dia da sua aflição, ele será guardado por Deus e ele vai proclamar a mensagem de libertação a quem está em trevas. É essa a obra do servo sofredor, descrita em particular a partir do verso 8 do capítulo 49. Veja então a unidade da sessão. Deus falou com a Babilônia que precisava aprender que ela não mandava no mundo. Ela não era senhora, nem única, nem autoexistente. Ela ia virar escrava. Capítulos 46 e 47. Israel precisava aprender isso também, precisava ouvir. Mas Israel se recusou. Deus anunciou coisas antigas, mas o povo não entendeu. E não aprendeu a confiar quando aquelas profecias primeiras se cumpriram. Deus agora anunciava coisas novas. Vocês vão ao cativeiro e serão libertos por um pagão Ciro. Mas era possível que nem assim o povo ouvisse. Se o povo tivesse ouvido, não sofreria. E agora era a hora do povo entender que quando as novas coisas acontecessem, ele devia sair da Babilônia para proclamar ao mundo inteiro que Deus é o único Senhor e que para os perversos, diz o verso 22 do capítulo 48, não há paz. Mas o povo não vai ser remendado dos seus pecados assim. Será necessário que o servo de Deus, o servo messiânico, faça aquilo que Ciro não faria como servo, ao trazer libertação física, e que Israel não faria como servo porque falhou em ouvir a voz de Deus. É chamado o servo para levar
a verdade de Deus ao mundo, salvar gentios e conduzir o povo de Israel e glorificar o nome de Deus. Esse é o servo messiânico que nós entendemos claramente aqui no capítulo 49 na sua abertura, porque se fala da mãe dele, coisa que é distinta das profecias messiânicas, como em Gênesis 3, Isaías 7, Miqueias 5, porque se fala que é a sua boca a arma, então não pode ser Ciro, e Isaías 11:4 fala do Messias como alguém que vai agir com a palavra da sua boca, e se fala do seu nome, embora Ciro tenha sido identificado pelo nome, mas Isaías 7 dá os nomes do Senhor Jesus, e que são confirmados lá em Mateus capítulo 1, verso 21, e aí então você percebe que tudo que temos aqui é o Messias, ensinando Israel a confiar naquilo que Israel não aprendeu a confiar. É o servo messiânico, ensinando o servo nacional Israel a confiar que ao usar o servo Ciro para libertar o servo nacional Israel, Deus era digno de toda a confiança porque sua palavra se cumpriu. Quem vai fazer isso é o servo Messias. Isso não ia acontecer de uma hora para outra. E então, o povo indo para o cativeiro poderia se ressentir. E o verso 14 do capítulo 49 mostra o povo reclamando da dolorida lição que teve que aprender com a história. O povo de Sião diria: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E aqui então, dos versos 14 a 26, há uma declaração do amor infalível de Deus por seu povo. Aqui Deus fala menos do seu poder soberano, de tudo anunciar antecipadamente, de conduzir a história, de falar tudo o que vai acontecer em detalhes, dando até o nome de Ciro para provar que ele tudo controla. Aqui ele vai procurar consolar o seu povo dizendo: eu não me esqueci de vocês, eu amo vocês. Seus filhos irão para o cativeiro, mas eu vou trazê-los de volta. É um eco esta sessão daquilo que nós lemos lá no capítulo 40, verso 27, onde se diz assim: Jacó fala, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Quando eles fossem para o cativeiro, sofressem a dominação da Babilônia, eles poderiam se perguntar: não, tudo isso que Deus está falando não aconteceu. Mas Deus diz: tudo isso que Deus está falando não é verdade, Deus se esqueceu de nós. Mas Deus está dizendo: não me esqueci de vocês. Os seus filhos serão levados, mas eu vou reuni-los de volta. Os que te oprimem serão oprimidos. Eu vou tomar vingança. Eu vou me encarregar pessoalmente da restauração da nação. E isso farei por amor do povo que escolhi. Dos versos 14 a 23, portanto, há uma declaração muito bela do amor infalível de Deus por seu povo, uma promessa de que os filhos da nação serão reunidos outra vez, e uma exortação para que o povo confie em Deus e saiba que todos aqueles que nele esperam não serão envergonhados. Dos versos 24 a 26 vem uma última demonstração de que é isso que devemos entender e nisso que devemos confiar. Deus pergunta: será que você consegue tirar a presa do valente? Será que os presos vão poder fugir do tirano? Será que Israel vai escapar dos babilônicos? E a resposta de Deus é: por certo que sim. Eu vou fazer isso. Eu vou salvar você e vou salvar os teus filhos. E vou dar para os teus inimigos a justa retribuição. E todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Síntese desses dois capítulos, um pouco difíceis de compreender, densos é verdade. O povo da Babilônia, 46 e 47, precisava aprender que Deus era o único verdadeiro. Israel não aprendeu isso, mesmo que Deus tivesse anunciado no passado o que faria com ele. Agora Deus anunciava o que faria com Israel no futuro, para que Israel soubesse que ele é o único verdadeiro. Se o povo tivesse escutado antes, não teria sofrido. Mas como não escutou, que escute agora. E que quando chega a hora de sair da Babilônia, proclame ao mundo inteiro que Deus é o único verdadeiro. No entanto, essa restauração espiritual é mais difícil do que a restauração física. Ciro pode libertar Israel da Babilônia, mas não do pecado. E então há um problema. Os servos da nação de Israel falham na missão de proclamar Deus ao mundo, mesmo quando o servo Ciro os liberta do cativeiro da Babilônia.
Então é hora do servo messiânico agir e trabalhar no seu povo e ser glorificado em Deus e ser socorrido por Deus para ser a salvação de Israel e de todos os gentios, para levar o nome de Deus ao mundo inteiro e para ser mediador de uma aliança com o povo que tornará as coisas para o seu devido lugar. Essa é a promessa. Se neste contexto todo Israel viesse a sofrer, Israel não deveria dizer aquilo que diz no verso 14 do capítulo 49. Deus nos desamparou. Não. Deus já mostrou o poder soberano para anunciar antecipadamente o que aconteceria. E agora ele demonstra seu amor infalível. Vocês serão espalhados, sim, mas eu vou reunir os filhos de vocês, do jeito que falei que faria. Eu gravei o nome de vocês na palma das minhas mãos. Uma mulher não pode se esquecer do filho que ainda ama. Eu não vou me esquecer de vocês. Portanto, confiem. Vocês saberão que quem espera em mim não vai ser envergonhado. Ah, vocês acham difícil tirar a presa das mãos do valente? Tirar os cativos do poder do tirano? Pois é exatamente isso que eu vou fazer. Porque vocês vão acabar sabendo que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Esta é a essência dos capítulos 48 e 49. Belos capítulos. Um pouco difíceis na sua interpretação, mas o teor geral é este. Espero que Deus abençoe a sua vida e lhe dê uma boa leitura e um bom estudo. E até segunda-feira, se Deus nos permitir. Até lá.